esperança, meu Deus provera. Amém. Nós estudamos a pergunta passada, a pergunta de número 88, e ela falou sobre a mortificação do velho homem. Na realidade, a pergunta anterior e a pergunta de hoje, elas tratam das duas partes em que consiste a verdadeira conversão do homem, que é a verdadeira mudança de mente e coração para servir ao Senhor. Então, na primeira delas, chamada mortificação do velho homem, nós aprendemos que esta morte da velha natureza é a profunda e sincera tristeza por termos ofendido a Deus com os nossos pecados, e é também o abominar e fugir desses pecados cada vez mais. Então, o verdadeiro convertido, transformado pelo poder do Evangelho, aquele que se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ele começa a viver para Cristo e a morrer para os seus pecados. Ele vive para Cristo e ele abandona a sua prática de pecado. Lembrando juntos que a palavra pecado na Bíblia, ela sempre aponta para a quebra ou a transgressão da lei de Deus. É quando você erra o alvo, que seria servir a Deus, seguir a Cristo, e você não faz isso. Quando você peca, você desobedece às leis de Deus, os mandamentos de Deus. A outra parte da verdadeira conversão que nós vamos ver hoje seria essa ressurreição da nova natureza ou nascimento do novo homem. O que seria isso? A resposta é a alegria sincera em Deus por Cristo e o amor e o deleite de viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. Então, se por um lado o verdadeiro convertido, o verdadeiro transformado por Cristo, ele sente uma profunda tristeza pelo fato de ter ofendido a Deus com seus pecados, e ele passa cada vez mais, a cada dia, a odiar esses pecados e a abandoná-los, afastar-se deles, ele passa a viver uma nova vida como um novo homem. Como é que isso acontece? Ele passa a sentir uma sincera alegria em Deus por Cristo, e ele passa a sentir um amor por Cristo e uma alegria para viver ou por viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. Vamos trabalhar um pouco esse assunto hoje, porque ele é extremamente necessário também quando nós tentamos entender o que seria conversão na Bíblia, o que a Bíblia ensina sobre conversão. Esse segundo aspecto do genuíno arrependimento ou conversão do homem é a vinda dele à vida de um novo eu, ou seja, o seu coração antes rebelde, afastado de Deus, agora é transformado, novo. Esse coração agora, ele tem uma inclinação santa por viver alegremente em obediência e gratidão ao Senhor da sua vida, ao Senhor Jesus Cristo. Então, o velho homem, ele começa a desaparecer e o novo homem, ele começa a crescer. Então, na vida cristã, esse crescimento em graça, ele envolve o velho homem sendo esquecido e cada vez mais morto em nossa vida, em nossa alma, e um crescimento como um novo homem em serviço, boa obra, alegria e gratidão por servir ao seu Deus ou por servir a Deus em Cristo Jesus. Há uma referência aqui bíblica que é citada, e eu gostaria de mencioná-la logo. Primeiramente, nós temos no Salmo de número 51, essa referência à nova vida daquele que experimenta verdadeira conversão. Salmo 51, livro dos Salmos, versículo de número 8. O verdadeiro convertido, então, ele deseja jubilar-se e alegrar-se no Senhor. Quando Davi confessa o seu pecado, ele está verdadeiramente arrependido do que fez, e ele experimenta o perdão de Deus. Em sua oração, neste salmo, ele diz no versículo 8 o seguinte, vamos ler juntos: faze-me ouvir júbilo e alegria,
para que exultem os ossos que esmagaste. Então, ele roga ao Senhor para experimentar uma alegria sincera em Deus por Cristo, pelo perdão de seus pecados. Em outras palavras, é aquela alegria e júbilo que o pecador arrependido, agora tendo consciência de quem ele é, de seus próprios pecados e do que Cristo fez por ele, ele agora passa a suplicar e a rogar ao Senhor experimentar essa bênção. Você caminha um pouco mais no Salmo, veja novamente a oração, na oração de Davi, versículo de número 12, o que é que ele diz? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Quando Davi, sendo um servo de Deus, ele cai em pecado, e ele descreve aqui, o título do Salmo fala que este Salmo foi escrito quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de ele haver possuído Batseba. Batseba não era sua esposa, era a mulher de Urias, um de seus 30 valentes. Quando o profeta vai, e pela palavra, veja, o Espírito então age, e ele cai em si e reconhece o seu pecado, o que é que ele tenta então procurar da parte de Deus? Qual é a busca dele? O que é que ele quer receber novamente do Senhor e que ele perdeu por conta de seu pecado? A alegria da salvação. Alguns acreditam que este é o versículo-chave do Salmo 51. Que tudo o que Davi mais queria era que esta alegria da salvação fosse por Deus a ele restituída. E ele fosse sustentado novamente pelo Senhor para não cair em desgraça. Lembram que no Salmo de número 32, quando ele fala sobre o seu pecado, ele diz, enquanto calei os meus pecados. Vejam só, Salmo 32, melhor falando, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Confiram comigo lá no versículo 1. Ele começa dizendo primeiro assim, Salmo 32, versículo 1. Vamos ler juntos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Aí reside o início desta alegria da salvação. Ter a iniquidade perdoada, ter o seu pecado coberto, ou seja, ter sido justificado diante do Senhor. Ser olhado pelo Senhor e estar coberto por Ele, e de modo que o Senhor não enxergue o seu pecado. Essa é a verdadeira felicidade. Versículo 2 ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. A alegria da salvação, ela envolve esta verdade importante. Mas vejam que ele descreve que quando ele calou o seu pecado, esta alegria ela some. Versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Por quê? Versículo 4, vamos ler? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, quando Davi ora, e estes salmos semelhantes de confissão e arrependimento descrevem a situação deste servo de Deus, e ele suplica, no Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele sabia que quando seus pecados foram calados, ele então experimentou o peso da mão de Deus dia e noite sobre ele, e até o seu vigor se secou. O seu vigor se secou. Mas aí o que é que ele faz? Qual é o caminho? Vocês ainda estão comigo no Salmo 32, versículo 5, ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele aí continua, e quando ele finaliza o salmo, o que é que ele vai novamente lembrar e recordar a ele e para os crentes? Versículo 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Quem endireita o nosso caminho? O Senhor. Quem faz reto o nosso coração? O Senhor. Logo, quem é que restitui esta alegria? Porque só Ele tem poder para dar esta alegria ao crente, alegria de ser salvo, o Senhor. Então, nesta obra da graça de Deus, que é a vivificação do novo homem, Ele está constantemente trabalhando em nós, Ele está agindo em nós. Este cântico que nós aprendemos e cantamos no domingo passado,
fala dessa vida do crente, a vida do crente nesta terra. Ele está livre do poder do pecado, da culpa do pecado, mas ele não está totalmente livre de sua influência, somente na glória eterna. Então, se você conhece o Filho, verdadeiramente você é livre por ele. O pecado, ele não tem mais amarras, ele não te agrilhoa mais. O poder do pecado, você agora, sobre você está a influência do Espírito, o poder do Espírito. A culpa foi retirada, porque bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Mas você ainda vive nesta terra, e como você caminha nesta terra, assim como eu, a influência do pecado ainda lhe cerca, e ela ainda está dentro de você, porque o velho homem, ele precisa ser morto a cada dia. Então, mortificação, vivificação, caminham juntas. Você não pode crescer se você também não morrer. Você não pode ressuscitar com o Senhor se você não morrer primeiramente com Ele para os seus pecados e viver com Ele para esta nova vida, a vida cristã. Agora vamos para Isaías 57, aí ainda no Antigo Testamento, outra referência bíblica que eu gostaria de citar para vocês. Isaías 57, versículo de número 15. É um texto conhecido da grande maioria e que fala sobre vivificação. Esta alegria sincera em Deus por Cristo e que envolve este amor e deleite de viver segundo a vontade dEle em toda boa obra. É Isaías 57, versículo 15. Esse é um texto muito conhecido, se você nunca prestou atenção nele, marca em sua Bíblia. Diz assim, vamos ler: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É o que eu disse aos irmãos, essa profunda tristeza pelos nossos pecados, ela caminha junta com esta alegria sincera. O contrito de coração, o abatido de espírito e contrito de espírito, ele é vivificado pelo Senhor, que vai até o seu encontro. Onde habita o Senhor? No alto e sublime lugar. Seu nome, Santo. Porque Deus é santo, ele sente todos os dias grande indignação contra os pecadores, porque estes caminham em rebelião contra ele. Estamos aprendendo isso em Romanos. Mas o que é que ele então faz misericordiosamente por nós? O versículo 15 diz: ele habita em um alto e sublime lugar, mas ele também habita com o contrito e abatido de espírito. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Aqueles que reconhecem o seu pecado e confessam e deixam e confiam em Cristo para a sua salvação, o que é que experimentam? Esta alegria sincera. Passam a viver alegres e felizes. E às vezes a gente pensa, e o conceito hoje de alegria na vida cristã está tão distorcido, que você está feliz e está alegre é apenas experimentar daquilo que é passageiro, daquilo que passa com uma névoa, ou desaparece de repente, como a Bíblia mesmo nos diz, Tiago 4, um exemplo. Mas muitos se esquecem que esta alegria de viver em Deus por Cristo aponta para algo maior, que vai fazer você então experimentar de fato a realidade ou o claro ensino de Filipenses, que muitos têm interpretado ainda hoje de maneira errada. Vamos para lá agora, deixem Isaías 57 e sigam comigo para o Novo Testamento. Filipenses, capítulo 4, no final da carta, versículo 10 em diante. Então, essa nova vida, essa alegria e prazer no Senhor,
produz no crente o quê? Visão espiritual, seus olhos são abertos, você começa a contemplar e a perceber aquilo que você antes não enxergava. O Salmo 34, versículo 8, lembra: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você prova aquilo que Deus diz na palavra, e aí você passa a experimentar a bondade de Deus. O Salmo, Filipenses 4, a partir do versículo 10, descreve na vida, ministério do apóstolo Paulo, o verdadeiro significado desta alegria de viver sinceramente em Deus por Cristo, com amor, uma alegria segundo a vontade de Deus. Lembrem que antes destes versículos aqui, ele está dizendo aquilo que esta carta sempre lembrou para nós, a alegria no Senhor. Versículo de número 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Ele vai falar sobre a alegria no Senhor. Aí quando nós chegamos no versículo 10, ele vai deixar claro isso, demonstrando que a sua alegria em viver em Cristo, ou por viver em Cristo, proporcionava a ele enfrentar toda e qualquer situação. Aí, por que eu estou querendo chegar aqui com vocês? Porque o versículo 13 do capítulo 4 é um dos versículos mais equivocadamente, nos nossos dias, interpretado de uma maneira, ou aplicado de uma maneira extremamente equivocada. O versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. E aí, alguns acreditam, e tenho ouvido muita gente dizer, muita gente pregar, que o crente ele pode tudo naquele que o fortalece. Então, se ele pode tudo, repreenda a doença, porque você pode tudo naquele que fortalece você. Repreenda a pobreza, a miséria, porque você pode tudo naquele que te fortalece. Toma a bênção, irmãos, toma posse da bênção, versículo 13. E aí não se estuda a Bíblia como se deve estudá-la. A partir do versículo 10... vocês vão ler comigo e vão perceber por que Paulo chegou no versículo 13. Só quero lembrar para vocês que essa carta foi escrita quando ele estava preso por pregar o Evangelho. Vamos lá. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo disse isso, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele disse isso com conhecimento de causa em sua vida ministerial. Ele se alegrou porque os filipenses estavam agora manifestando cuidado para com ele, se associando à sua tribulação, versículo 14. Mas ele fala isso não por causa da pobreza, a situação que ele estava vivendo agora, versículo 11. Por quê? Porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo não dizia se alegre, fique feliz no Senhor, da boca para fora. Ele experimentou isso. E aí ele continua e diz no versículo 12: eu tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Foi honrado por tanta gente, mas foi humilhado também por tanta gente. Entre os coríntios, alguns disseram que ele não era apóstolo, que ele não andou com o Senhor, que ele era baixinho, feio, careca, que ele não tinha um bom discurso, os gregos gostavam muito disso. Tentaram acabar com a sua imagem. Ele tanto aprendeu a estar honrado como humilhado. De tudo e em todas as circunstâncias, continuando aí o versículo 12, ele diz: já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O nascimento do novo homem, que é um aspecto importante da verdadeira conversão, vai fazer com que vocês e eu experimentemos isto aqui. Não é se apegar a um versículo, interpretar esse versículo fora de seu contexto, sem estudar a Bíblia e começar então a pronunciar a Bíblia como se fosse a lâmpada do gênio.
do gênio das Arábias. Você vai lá, esfrega e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero um carro do ano, porque eu sou filho do rei. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não quero câncer, porque crente não morre de doença. Onde é que a Bíblia diz isso? A Bíblia diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Cristo Jesus. Porque nele nós aprendemos de fato a viver alegremente, com sinceridade. Isso vai fazer com que a gente enfrente toda e qualquer situação. Irmãos, a situação da vida do homem, da vida humana, ela pode mudar de uma hora para outra. A história bíblica mostra que isso é possível. Na vida de José, na vida de Jó, na vida de Paulo, na vida de tantos outros servos de Deus, na história da igreja, na história da humanidade. Nós, crentes, deveríamos estar muito mais preparados e treinados para experimentar aquilo que Paulo experimentou, se de repente a situação política do nosso país ela mude radicalmente e as igrejas agora fiquem proibidas de livremente adorar o Senhor. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pode acontecer. Que você agora passe a ser perseguido em seu país por conta da sua fé, como foi no passado. Os cristãos no passado tinham suas Bíblias tomadas. Aqui no Nordeste, as igrejas eram construídas à noite, eram derrubadas, havia perseguição, casas eram queimadas. Você não comprava numa loja se você fosse crente, porque mandavam: olha, não compra lá não, que ele é crente. Ou não vende lá não, porque ele é crente. O mundo ele é cíclico, os homens são os mesmos, e o Senhor que governa toda a terra e que dirige os nossos passos, Ele pode fazer com que a igreja em determinados lugares experimente um tempo de paz, mas depois experimente um tempo de tribulação. E essa tribulação, irmãos, vai fazer uma grande diferença para aqueles que aprenderam a viver alegre e sinceramente em Cristo, e aqueles que estão ainda interpretando a Bíblia a seu bel prazer. Não, eu vou usar o texto aqui para aplicar para aquilo que eu quero. E você pode até conseguir, segundo as sugestões de Satanás, mas você não vai estar fazendo aquilo que é certo, porque a Bíblia vai mostrar que a verdadeira alegria no Senhor vai produzir um viver de acordo com a prática de boas obras. As boas obras aí entram e assumem um papel importante, um papel necessário na vida do crente: gratidão. Você faz boas obras, você pratica boas obras sem esperar o retorno. É a regra do Evangelho. Você faz aquilo que você deseja que o seu próximo fizesse por você, mas você não espera nada em troca, porque você sabe que lá na frente você pode precisar e ninguém vai fazer isso por você. Você faz por amor a Cristo, pelo que Ele fez por você, pela alegria que é superior a qualquer situação que você venha a viver: humilhação ou honra, fartura ou fome, abundância ou escassez. Percebam, irmãos, o Evangelho é muito simples, mas ele é extremamente confrontador para a nossa geração, que quer tudo de mão beijada, para a nossa geração que não quer esforço, para a nossa geração que pensa que Jesus Cristo é um garçom e que Ele tem que atender tudo na hora que a gente quer, como se nós estivéssemos operando controle remoto. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Ele derramou o seu sangue para nos salvar, salvar o seu povo. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Todo aquele que se arrepende de seus pecados e crê nele vive, é liberto de seus pecados. E o que é que começa a acontecer? Você começa a perceber como você entristece ao Senhor quando você quebra tudo aquilo que Ele espera que você cumpra, que Ele exige que você cumpra. E aí você mais uma vez busca a sua graça, recorre ao seu favor, clama por auxílio em Cristo. E aí a alegria é restituída e você continua a caminhar e a viver. Se não fosse o Senhor por nós, irmãos, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se o Senhor não agisse em nosso meio, se o Senhor não nos desse a instrução e a palavra, nós estaríamos perdidos, nós nem estaríamos aqui. Então, a alegria sincera que nós devemos ter em Deus por Cristo Jesus, ela começa quando nós entendemos o que significa verdadeiramente ser crente e ser salvo por Ele, para servi-lo e viver para todo sempre, para Ele e por Ele. Vamos orar? Na próxima quarta-feira nós vamos continuar e eu vou explicar melhor o significado das boas obras. Não toquei aqui, porque vai ser a pergunta do próximo estudo. Senhor, nós te agradecemos.
Bendizemos o teu nome, porque a tua palavra nos ensina que a conversão, que é uma obra sobrenatural, operada pelo Senhor, que nos traz a fé em Cristo por meio do ensino, da pregação do Evangelho, obra do teu Espírito, produz em nós duas bênçãos maravilhosas: a morte do nosso velho homem, a morte do nosso velho eu, um desejo santo de te servir alegremente, que é viver para Cristo como um novo homem, e a fazer tudo para a sua glória na prática das boas obras, em gratidão ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque se não fosse o Senhor, se não fosse o poder do teu Evangelho transformador, quebrando as nossas estruturas de rebelião, nos tornando em servos obedientes, tementes, crentes, filhos do Altíssimo, co-herdeiros com Cristo de tantas riquezas, nós nem desejaríamos estar aqui. Ou estaríamos aqui por outra razão, com outro interesse. Mas o Senhor sempre nos traz para ouvir e aprender, e como, ó Senhor, nós somos agradecidos. Nós temos um maior tesouro que o Senhor nos deu de presente, a tua palavra. E com este tesouro que nós aprendemos mais e mais de Cristo, e à medida em que nós ouvimos e somos ensinados pelo Senhor, nós passamos a juntar tesouros e mais tesouros para o céu. Dá-nos, ó Senhor Deus, a graça de vivermos com alegria. Dá-nos a graça, Senhor, de vivermos com gratidão. Se porventura, Senhor, andamos tristes, abatidos e sentindo o peso de nossos próprios pecados, restitui, ó Senhor Deus, em nós a alegria da tua salvação. Sustenta-nos, ó Senhor, com o espírito voluntário. Faz-nos lembrar a bem-aventurança, a verdadeira alegria e felicidade daqueles que têm o seu pecado perdoado, a sua iniquidade coberta pelo sangue de Cristo. Que nesta noite, ó Senhor, aqueles que estão conosco, meditando, ouvindo a tua palavra, que tenham ouvidos e ouçam, que se arrependam de seus pecados, que creiam em Cristo para a sua salvação, pela fé nele, no nome dele. Que haja, ó Senhor Deus, edificação, crescimento, haja instrução, esclarecimento, e que tudo isso, ó Senhor, redunde em uma vida prática de boas obras da parte de todos nós. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.